Em 1848, apenas 4 anos após o telégrafo elétrico enviar a primeira mensagem em código Morse, tap, 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 as adolescentes americanas Maggie e Katie Fox alegaram estar recebendo mensagens dos mortos, tais como toque, toque, toque. Rap, rap, rap. Suas crenças de que a personalidade humana continuasse a existir após a morte e tivesse o poder de se comunicar trouxe o nascimento de uma nova religião, o Espiritismo. I have a lady in the spirit world, okay? It's a mother lady in the spirit world. She's really coming through. And she's talking to me about the 17th. My mother passed away on the 17th. Oh. Hoje, existem centenas de milhares de seguidores espalhados pelo mundo afora. Muitos procuram o Espiritismo na esperança de receber uma mensagem do além. E mesmo após 150 anos de história do Espiritismo, ele ainda continua a revelar um curioso e surpreendente relacionamento entre as comunicações que contornam esse mundo. Na casa humilde onde o Espiritismo surgiu, em Hartsville, um distrito rural do estado de Nova York, logo após a família Fox ter se mudado, a casa começou a ecoar batidas e vibrações misteriosas. Em certa noite, toda a família vai mais cedo para a cama e as estranhas batidas começaram. E uma das meninas, Katie Fox, que tinha mais ou menos 11 anos de idade, disse aos ruídos. Ela começou a falar com os ruídos e disse, "Por que você não faz como eu faço?" E ela estalou os dedos e as pancadas começaram a imitar o som que a criança produzira. Kate e sua irmã Maggie estabeleceram um código simples de sim ou não e perguntavam ao som como se esse fosse uma pessoa. E a história que o ruído contara foi que ele era o espírito de um vendedor ambulante que foi assassinado e enterrado no porão da casa. E como a notícia se espalhava pela cidade, as garotas concordaram em repetir o feito para uma crescente audiência e, claro, uma crescente especulação. E até mesmo os mais incrédulos falharam em encontrar uma explicação lógica e racional para as batidas. Então, ficaria decidido que ou Kate e Maggie eram excelentes charlatãs, ou que estariam mesmo se comunicando com o mundo espiritual. Quando Kate e Maggie Fox alegaram que podiam se comunicar com os mortos, o mundo estava se transformando rapidamente. A ciência estava desafiando velhas certezas. A segunda metade do século XIX testemunhou mudanças enormes na maneira de se praticar a ciência e reivindicações científicas e o desenvolvimento tecnológico. Tantas novas invenções estavam mudando as fronteiras do possível. Câmeras, trens, telégrafos, mudando a maneira das pessoas fazerem as coisas, mudando a maneira das pessoas se relacionarem uns com os outros. Também, o telégrafo transatlântico permitiu que as pessoas se comunicassem através do Atlântico, e o imenso Golfo também foi conectado. Havia tantas coisas novas, parecia que qualquer coisa era possível. Se as pessoas podiam se comunicar através do telégrafo, então por que este mundo não poderia se comunicar com o outro? E acho que o que estava acontecendo deu a Kate e Maggie um suporte maior de legitimidade. As pessoas as levavam a sério, porque aparentemente havia muitos milagres acontecendo em torno deles.
Os acontecimentos na casa das irmãs Fox deram início ao Espiritismo, uma religião baseada em contatar espíritos de pessoas após a morte. As comunicações, através de batidas diferentes, espelharam a nova tecnologia do telégrafo. Os espíritas veem o telégrafo como um símbolo do que eles fazem. Eles estão fazendo uma ponte sobre o abismo entre os vivos e os mortos. Eles estão usando um tipo de telégrafo celestial, como são chamados, que nos permite comunicar com os nossos falecidos entes queridos. Apesar de suas crenças em vida após a morte não ser nenhuma novidade, os espíritas afirmam que as comunicações com os mortos eram bem-vindas, eram revolucionárias. Uma das coisas que eu acredito ser facilmente esquecido hoje em dia é que, em geral, antes de meados do século XIX, receber a visita de um espírito era um acontecimento genuinamente herético ou assustador. Era ainda uma evidência absoluta de insanidade ou de uma visita do demônio. E que através da ajuda de espíritos ou atos carismáticos, charme e magnetismo, Kate e Meg muito ajudaram a popularizar uma ideia que dizia que os espíritos são bons e que a vida após a morte é boa. E esta era uma ideia muitíssimo radical. Qualquer um que, assim como as irmãs Fox, acreditasse que pudesse fazer contato com outro mundo através dos espíritos, ficava conhecido como médium. As irmãs Fox foram as catalisadoras que fundaram essa ideia toda de que pessoas do outro lado estariam se comunicando. E elas assentaram algo na consciência do mundo naquela época, da qual abriu uma porta para outras pessoas com episódios de mediunidade em suas vidas que eu chamo de algo vivo, abençoado, que pode caminhar entre os dois mundos, e é isso que a mediunidade é. Muitos espíritas consideram que os médiums são apenas outras formas de tecnologia. Os médiums são aparelhos telégrafos orgânicos. Eles são a linha final do telégrafo espiritual. Os médiums são, na realidade, comparados às placas fotográficas. Eles trabalham bem no escuro, são sensíveis a certos tipos de luz ou vibrações. Uma epidemia de acontecimentos espirituais se espalhou pelos Estados Unidos assim que centenas de homens, mulheres e crianças de todos os níveis sociais afirmavam que também eram médiums. A carreira da mediunidade é uma boa maneira de avançar e começar. Você é visto pela sociedade e você é notado por pessoas que estão acima de você na esfera social. Você é notado por cientistas, homens famosos e muitos jornalistas. E isto é definitivamente uma ruptura na importante barreira social. No final do século XIX, havia uma massiva migração da Europa para os Estados Unidos, das florestas do Oeste cruzando o país. E o Espiritismo aparentemente permitia que essas pessoas mantivessem contatos com suas raízes. As pessoas estavam mudando. Elas não estavam apegadas ao clero da igreja como estavam no passado. Se alguém morresse ou você se mudasse para uma nova comunidade, quem estaria lá para te dar forças? Então, essencialmente, o que se tinha era de acordo com a mudança das pessoas. Elas estabeleciam uma nova família para o morto, já que eles não mais teriam uma extensão familiar por perto. O Espiritismo providenciou respostas às perguntas sobre vida após a morte de uma maneira que as religiões já estabelecidas falharam em fazer. O fundamento das religiões tradicionais estava sendo desconsiderado, em partes por descobertas científicas. A geologia estava questionando a respeito da verdadeira origem e idade da Terra e de seus habitantes. E então, mesmo as pessoas que tinham medo, e ainda têm medo hoje em dia do céu e inferno, pelo menos agora têm um senso de que entendeu como a vida pós-morte deve ser. Agora, as pessoas estão morrendo, porém, a noção de vida pós-morte é trazida em questões.
Quem sabe? E se for apenas um grande vazio? E o que começou a acontecer foi que o Espiritismo estava nos dizendo que deveríamos ter uma visão confortadora da vida no além. Não havia inferno. Então, de alguma maneira, o Espiritismo eliminou a ideia do inferno e do grande vazio. O Espiritismo estava permitindo que as pessoas pudessem ver um mundo ainda não visto sem ter que passar por nenhuma doutrina religiosa. É algo que você pode fazer individualmente e não tem que praticar em certo lugar, e isso é para todos os seres humanos. Então eu acho que o Espiritismo em si, sua ideia, atinge as estruturas religiosas. O contato direto com espíritos nos oferece certezas de uma mudança rápida em um mundo de incertezas. Em 1852, apenas 4 anos após os primeiros acontecimentos em Huddersfield, o Espiritismo chegou à Grã-Bretanha. O movimento rapidamente ganhou atenção entre trabalhadores das minas e usineiros do Polo Industrial Norte. Uma das mais fortes adeptas foi a médium Emma Harding Brinton. Emma Harding Brinton Emma Harding Brinton havia estado na América, onde conheceu as irmãs Fox, e quando ela voltou, dava palestras, e as pessoas se interessaram e formaram grupos. E minha bisavó foi uma das pessoas que fundaram o primeiro centro em Huddersfield. Porém, esses grupos pioneiros não eram tão populares assim. A Igreja da Inglaterra acusou os espíritas de evocar os mortos, uma prática proibida, sob a acusação de práticas de bruxaria de 1735. O ato da Igreja logo causou a hostilidade vinda da mídia e do público. Minha bisavó realmente aderiu a essa causa para representá-la porque as pessoas estavam tentando despedaçá-la. Mesmo sabendo que era algo novo, o Espiritismo, é claro que as pessoas sempre evitando algo que não conhecem. E acabam se virando contra, então. Os espíritas tinham suas janelas apedrejadas porque praticavam o espiritismo. Os ataques físicos e verbais não atrapalharam o crescimento do movimento. Pessoas de todos os níveis da sociedade vitoriana corriam para os centros quando os médiuns convidavam os espíritos a se comunicarem. Esses eventos começaram a ser chamados de mesas girantes. Além das batidas e manifestações, a presença dos espíritos era indicada por outros fenômenos físicos. Mensagens espíritas eram soletradas usando cartões como letras, placas, batidas em um tamborim e vozes vindas do escuro. O problema que vemos é que isso levou à especulação e sempre houve charlatões visando obter lucro. E para cada médium genuíno havia 4 ou 5 que não eram. E então acho que havia muitas coisas que eram ensinadas. Muitas pessoas pensam que os espíritas do século XIX eram ignorantes e leigos, mas do que eles se esquecem é que muitas dessas pessoas que estavam interessadas no assunto desde o começo eram advogados, médicos, cientistas e pessoas que estavam acostumadas a perguntar sobre tudo. E estas são as pessoas que foram lá, viram e acreditaram. E elas não eram ignorantes. Acima de tudo isto, era a natureza da ciência. O fenômeno espiritual mais sensacionalista de 1850 foi o das mesas girantes. Os atendentes das sessões colocavam as mãos sobre a mesa e esta então começava a girar. Ela balançava e girava
e se movia pelo chão. As mesas girantes foram uma loucura porque se tratava de um espetáculo. Isto aconteceu antes da televisão e de outras diversões que temos hoje em dia. As pessoas que faziam isto sabiam que a mesa estava se movendo sem nenhum envolvimento. Estava sendo girada por alguma força estranha. E algumas pessoas acreditavam que esta força vinha de espíritos dos mortos. Outras acreditavam ser o demônio e outras acreditavam ser charlatanismo. Para a Inglaterra vitoriana, somente a ciência poderia estabelecer a verdade. A experiência científica mais famosa até hoje é a de Michael Faraday. A imprensa o bombardeou com pedidos de investigação. Um pioneiro no campo da força elétrica e cristão assumido, Faraday era profundamente cético em relação a qualquer fenômeno espiritual. Após atender 2 sessões, ele voltou ao trabalho em seu laboratório para divisar um experimento científico para ver se havia explicação lógica para o movimento das mesas. Faraday aborda as mesas girantes como um problema nas forças físicas. Então ele construiu uma máquina para distinguir o que era fraude e o que era força real. Ele consiste de 2 pranchas separadas por rolos de vidro, que permite o movimento entre as 2 superfícies, que aumenta qualquer tipo de força horizontal, mesmo quando pressionado para baixo. Então, com este aparelho, Faraday quis mostrar que quando os praticantes de mesas girantes colocavam suas mãos sobre a mesa, haveria um movimento. Haveria um movimento para a direita e para a esquerda, indicando a presença de uma força horizontal. Em uma carta para o jornal Times em 1853, Faraday rejeita qualquer causa sobrenatural como sendo sem sentido. Muitos praticantes das mesas girantes discordaram das conclusões de Faraday. Eles não conseguiam entender como um contraste de pressão horizontal poderia responder pelo movimento dramático a que eles estavam presenciando. Ainda que o voto da ciência prevalecesse e a loucura pelas mesas girantes diminuísse, em 1863, a revista Punch publicou uma caricatura sobre o trabalho dos médiums. Quando o médium Daniel Douglas Home apareceu no cenário londrino, produziu um fenômeno que fortemente colocaria o espiritismo de volta às primeiras páginas. Os espíritas ainda o consideram um dos mais espetaculares médiums de todos os tempos. Após as sessões da Sociedade Londrina em 1868, Home aparece não somente para desafiar as leis da física, mas para resolver tudo de uma só vez. Testemunhas afirmam que ele levitou saindo por uma janela e voltando pela outra. Daniel Douglas Hume era, eu acho que posso dizer, que ele foi o médium mais poderoso que apareceu nos Estados Unidos e Europa. Não somente Londres, mas na Europa em si. E cada fenômeno físico paranormal que poderia acontecer, aconteceu com Daniel. E vale lembrar que todas as vezes que ele estava demonstrando, ele demonstrava em ambientes claros como este. Ele nunca demonstrava no escuro. As pessoas podiam ver exatamente o que estava acontecendo. Home atribuía seus poderes aos espíritos. Os céticos afirmavam que ele era apenas um hábil hipnotizador, que explorava sua alta sensibilidade entre sua audiência.
Como a ciência poderia encontrar a verdade? Quando algum cidadão vinha para uma sessão, eles eram avisados sobre o estado da passividade da mente aberta, que é necessário para ver as coisas que eles queriam ver em primeiro lugar. Quer dizer que, se forem muito críticos e céticos, talvez eles não consigam ver essas coisas maravilhosas. Provavelmente não conseguirão contatar o mundo espiritual, mas é claro que isso não é válido nas academias que praticam a ciência. Você tem que ser crítico e você tem que estar alerta. E as coisas não são as mesmas que resultam em boas sessões. E é por isso que é tão difícil definir que tipo de ciência o espiritismo pode ser. O eminente químico William Crookes acreditava que poderia unir as sessões espíritas com a ciência. Famoso pela descoberta do elemento tálio, ele escreveu: novas forças têm de ser controladas ou a humanidade continuará ignorante em relação aos mistérios do universo. Diferente de Faraday, ele queria investigar as forças psíquicas. Isso seria uma das mais importantes descobertas da época. Primeiro, ele realizou um teste simples para provar que Home não era simplesmente um mágico inteligente. William Crookes comprou esse acordeão em uma loja. Ela ainda funciona. Então, ele e seus colegas construíram uma gaiola de arames onde o acordeão poderia ser visto lá dentro. Então Home colocou as mãos sobre a tampa da gaiola, que estava trancada com um cadeado. Moveu suas mãos para cima e para baixo, e o acordeão tocou. E o sobrenome de Home é soletrado H-O-M-E. E isso foi fantástico, pois o acordeão tocou Home Sweet Home. Para Crookes, este teste descartou a possibilidade de movimentos com as mãos ou hipnose e abriu a possibilidade de que Home era um condutor de forças psíquicas. Ele agora precisava de tecnologia que detectasse a presença de forças invisíveis. Crookes havia inventado um aparelho chamado radiômetro que claramente demonstrava que a luz pode mover objetos físicos dentro de um vácuo. O radiômetro também respondeu à presença de médiuns. Crookes agora precisava de uma maneira objetiva de medir e registrar essas forças psíquicas. Bem, um instrumento usado para medir isto é um aparelho de autorregistros. Ele pode ser colocado de um lado durante uma sessão espírita. Ele fica ligado e será capaz de registrar alguma força. Quando Daniel Douglas Home conseguiu ouvir uma alavanca sem tocá-la, a máquina então registrou o movimento. Havia uma curva representando os altos e o fluxo dessa força que aparentemente saía de Daniel Douglas Home e que em outros lugares era capaz de produzir fenômenos fantásticos, tais como mesas levitando, e até o próprio Holmes foi capaz de levitar a altura da mesa da sala de jantar. O próprio Crookes diz que aquilo não era um instrumento que poderia ser hipnotizado. Como poderia alguém hipnotizar algo que não esteja vivo? Então Crookes considerou que ele tinha os traços de força psíquica ativa. Quando ele enviou suas conclusões para a sociedade real para serem publicadas, eles rejeitaram, dispensaram suas matérias, teorias e conclusões, considerando-as como não científicas. Então, desviado pelo pretensioso estabelecimento científico, Crookes publicou seus trabalhos em seu próprio jornal, o Jornal da Ciência, e foi em busca de evidências mais conclusivas sobre forças psíquicas. Então ele dirigiu sua atenção para uma médium de materialização, que afirmava poder usar forças psíquicas não para mover objetos físicos como Home havia feito, mas para criá-los. Então dessa vez, Crookes usou a fotografia para registrar os acontecimentos. A médium era uma moça jovem chamada Florence Cook, e suas sessões eram teatrais e ousadas.
Florence passava através das cortinas e entrava em um gabinete vazio, que parecia não ter entrada nem saída. As luzes eram diminuídas e ela entrava em transe. Alguns momentos mais tarde, em uma aparição em sua forma completa, emergia de detrás das cortinas e aparentemente deixando Florence em transe dentro do gabinete. Esse fenômeno incrível é uma mulher branca que fala, ela anda entre as cortinas e anda pela sessão, toca nas cadeiras, toca piano, brinca, ri e se diz ser Kate King, que seguira um pirata do século XVII chamado Henry Morgan. Florence, assim como os outros médiuns, permitia que vasculhassem a si própria e a sala da sessão à procura de adereços escondidos. Isto foi um tempo em que era considerado um risco mostrar até mesmo o calcanhar, e essas garotas tinham o que eles chamavam de investigadores tocando-as, segurando seus corpos, e outras eram levadas para um canto para serem revistadas, do qual era absolutamente extraordinário. E eu cheguei a pensar que ou elas eram grandemente ambiciosas para permitir o que acontecia, ou elas tinham convicções reais de que elas estavam fazendo cumprir a mensagem que deveria ser transmitida. Crooks afirma que suas investigações e fotografias provaram que Kate King era uma forma espiritual genuína e não Florence Cook ou uma outra pessoa disfarçada. Os céticos dizem que sua razão científica estaria comprometida por estar apaixonado por Florence. Com medo de sua reputação, Crooks voltou para o laboratório. Seus conhecimentos científicos falharam em explicar em detalhes os mistérios de uma sessão espírita. Todavia, seu trabalho com o radiômetro o conduziu ao desenvolvimento de tubo dos raios catódicos, que se encontram no centro da tecnologia da televisão. William Crooks foi o primeiro em uma longa fila de vitorianos eminentes cuja aventura de tentar casar a ciência e o espiritismo os conduziu a avanços revolucionários e importantes para a telecomunicação. A tentativa de melhorar o telégrafo em 1876 conduziu Alexander Graham Bell a inventar o telefone, mas ele tinha ambições maiores. Alexander Graham Bell era muitíssimo interessado em comunicações espirituais através de médiuns comuns, mas ele queria desenvolver um aparelho que permitisse a comunicação com o outro mundo eletronicamente. Então, ele fez um pacto com o seu irmão mais jovem, no qual qualquer um deles que morresse primeiro se comunicaria usando preferencialmente este método avançado. Seu irmão mais novo faleceu e certamente Bell não conseguiu desenvolver este telefone para o outro mundo. Então ele nunca pôde fazer aquele contato. Em 1877, Thomas Edison produziu o fonógrafo. Ele acreditava que se podia criar algo que registrava as vibrações das vozes humanas, na certa, poderia um dia criar um aparelho que pudesse registrar as vozes dos mortos. Edison era do tipo que diria, se você puder me mostrar, assim eu posso acreditar. Bem, simplesmente ele não aceitava a autoridade do espiritismo. Ele não aceitava que os médiuns eram intermediários confiáveis do além. Ele precisava de algo concreto, um instrumento que ele construíra e que ele pudesse controlar. E para ele, isso sim se constituiria em prova de vida após a morte. Próximo ao fim da sua vida, Edison afirmou que é possível construir um aparelho tão delicado que, se houver personalidades de outra existência desejando se comunicar conosco, este aparelho certamente vai oferecer uma oportunidade melhor. Planos e protótipos desse aparelho não sobreviveram, porém nós sabemos que Edison nomeou este aparelho de localizador de espíritos.
Por volta de 1880, a jornada científica em estudar forças invisíveis atraía mais e mais homens de posição e influência, médicos, teólogos, professores, psicólogos e até mesmo políticos que consideravam que o fenômeno espírita era de séria indagação. Em 1882, um líder acadêmico de Cambridge, de nome Frederick Myers, ajudou a fundar a Sociedade de Pesquisas Científicas. Myers, que era inspirado por Crookes e seu trabalho inovador com Daniel Douglas Home, e o grupo se reuniam regularmente em sua casa em Beckhampton. Myers era muito interessado no assunto da sobrevivência da alma após a morte. Era cercado de poderosos intelectuais, e essas pessoas aderiram ao trabalho de Crookes. Eles estavam absolutamente convencidos de que Crookes tinha algo em mãos. Eles disseram, nós podemos fazer algo mais com isso. Nós acreditamos que deve haver um estudo científico, uma força psíquica ou espiritualista, que explique esse fenômeno, e com essa teoria eles começaram a fundar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Esta é a sala onde ocorreram algumas das sessões espíritas mais importantes da sociedade vitoriana. Este é o local onde foram testemunhados alguns dos mais espetaculares fenômenos espíritas que eram produzidos por uma senhora italiana, Eusapia Palladino. Conforme se sentaram em torno desta mesa, eles testemunharam coisas estranhas, foram beliscados nos ombros, cutucados por dedos e viram essa cortina enorme sendo assoprada e pareciam ser produzidos por uma força. E uma pessoa que se sentava em torno dessa mesa era Oliver Lodge. Oliver Lodge era um dos maiores físicos da época, um pioneiro do rádio, renomado pelo seu trabalho em fazer com que a eletricidade e o magnetismo cruzassem o espaço. Lodge era uma mistura complexa de cientista, acadêmico e espiritualista. Ele estava interessado em como as coisas imponderáveis poderiam se mexer à distância, e foi precisamente isso que aumentou seu interesse pelo que Palladino fazia. I have one magnet in this piece of wood and another one above it. One will float on the other. That bit of steel is floating in empty space, in vacuum. The air has nothing to do with it. It's resting on a cushion of vacuums. Well, that shows that empty space can support things. We call it magnetism. Well, suas crescentes tentativas em encontrar uma maneira de casar a física com suas pesquisas históricas, sua ferramenta-chave para isso era o espaço étero. E ele achava que suas propriedades eram extraordinárias e não existia um porquê de não ter algum tipo de função psíquica, e que talvez o étero seja o lugar para o qual nós iremos após a morte. There is a great deal of evidence. That evidence has to be criticized. But if the result is that personalities continue to exist, then they must have a physical vehicle for that existence, and that vehicle, I believe, will be found to be ether, which is the entity which fills space. And I can't help thinking that if we understood all that happens in the relation between ether and matter, we might begin to understand something more of what life and mind really are. Oliver Lodge encontrou muita coisa pessoal vinda através da mediunidade, mas como cientista, ele analisava tudo o que se passava e registrava tudo cronologicamente, como um cientista, no que ajudou a encorajar pessoas como Marconi e várias outras a rever tudo outra vez. Pessoas que eram interessadas no som, rádio e ondas invisíveis que vinham de um lugar desconhecido. Oliver Lodge, assim como Thomas Edison, um dia previu que uma forma de rádio espiritual permitiria a comunicação direta com os mortos. Quando pensamos em comunicação eletrônica, é claro que a eletricidade guarda um pouco de seus mistérios. Eu sei que podemos explicá-la com termos simples e que temos fórmulas que podem explicar o que acontece.
Mas a energia sempre envolve algo mais complicado, e parece ser algo que não obedeça talvez algum tipo de leis óbvias. Então existe aqui uma possibilidade de que esse seja um método que certamente pode ser ajustado para a comunicação com pessoas falecidas. No final do século XIX, quando Marconi testava a transmissão dos primeiros sinais de rádio, ficou de alguma maneira muito espantado quando começou a receber sinais. Ele chegou à conclusão de que talvez fossem do mundo espiritual, e ele então passou o resto de seus anos tentando inventar um aparelho eletrônico que pudesse, de alguma maneira, estabelecer um contato permanente entre este mundo e o além. Sabemos que ele frequentara muitas sessões espíritas e que estava realmente dedicado a alcançar alguma forma de comunicação com o mundo espiritual nos últimos anos de sua vida. Apesar de Marconi nunca ter conseguido um contato eletrônico com os mortos, ele foi o primeiro na indústria de telecomunicações que hoje conecta os 4 cantos desse mundo. No começo do século XX, centenas de espiritualistas abraçaram a nova tecnologia do rádio. Para eles, um aparelho que podia transmitir a voz através do espaço sem a necessidade de um link físico. Estava simplesmente espelhando a habilidade dos médiuns humanos em comunicar-se com os 2 mundos. Estes eram meios que se dirigiam para as ondas de rádio. Eles observavam como ondas eram transmitidas de um transmissor para um receptor. E eu acho que a mediunidade pode fazer isto. Ele admitiu que houvesse uma onda invisível coletada por um tipo de receptor que era então transmitida. A coisa toda, para mim, na realidade, apenas aperfeiçoa o rádio. Quando você vê essas ondas sendo coletadas pela mídia e transmitidas em forma de comunicação. A Grande Guerra de 1914 a 1918 causou mortes em uma escala sem precedentes. Centenas de milhares foram mortos, geralmente sem deixar restos mortais para a família velar ou enterrar. Uma geração inteira estava de luto e as igrejas protestantes não estavam preparadas ou não eram boas em coisas do tipo orações dedicadas aos que partiram. Os católicos romanos eram bem melhores nisso. Mas as igrejas protestantes se sentiam acanhadas em relação às orações e isso falhou em confortar uma geração inteira. Desesperados pela falta de conforto que as igrejas falharam em lhes oferecer, milhares de pessoas em luto procuraram o espiritismo. O tédio era reconforto para a morte, e você recebia esperança quando dava esperança aos desesperados deste mundo que acreditavam ter fé, mas que não encontravam uma solução. E a mediunidade parecia ser o melhor remédio para os sofridos, para os que estavam sendo reconfortados, pois havia mensagens voltando aos que se achavam sem esperança nenhuma. Dentre os muitos que morreram estava Raymond, o filho de Oliver Lodge. Um dia após sua morte, Lodge e sua esposa tentaram fazer contato com ele através de um médium. E eles estavam convencidos de que haviam conseguido seu objetivo. Em 1916, Lloyd publicou provavelmente seu mais famoso e popular trabalho, chamado Vida e Morte de Raymond. E este é o livro mais importante que Lloyd publicou no Espiritismo, pois fala da perda de uma geração inteira que perdera entes queridos na frente de batalha. O livro passou por 4 edições em um período de um mês. Ele incorpora muitas investigações com um médium que ele acreditara estar produzindo evidências sobre seu filho que havia passado para o mundo espiritual. E num período de ampla reposição de dor, esse livro trouxe esperanças para milhares de pessoas de que a morte não era o fim de seus entes queridos, que morreram, e sim um passo para o estágio maior e melhor no mundo espiritual. Um admirador fervoroso de Oliver Lodge era Sir Arthur Conan Doyle, que também perdera um filho na Grande Guerra.
Conan Doyle foi o criador da mundialmente famosa série de histórias de detetives baseadas na arte da dedução clínica e racional. Ainda assim, ele era um espiritualista convicto que devotara os últimos 20 anos de sua vida em promover esta causa. People ask me will I write any more Sherlock Holmes stories. I certainly don't think it's at all probable. But as I grow older, the psychic subject always grows in intensity, and then one becomes more earnest upon it, and I should think that my few remaining years will probably be devoted much more in that direction than in the direction of literature. Sir Arthur Conan Doyle foi provavelmente um dos maiores propagandistas do espiritismo. Ele viajou pelo mundo palestrando sobre as evidências do espiritismo. Seu testemunho não era somente sobre suas próprias experiências. Era baseado também em evidências espiritualistas que outros médiuns providenciavam ao redor do mundo. E ele escreveu uma excelente história de espiritualismo que juntou todo aquele material. But this thing is not the foolish thing which is so often represented, but that it really is a great philosophy, and as I think, the basis of all religious improvement in the future of the human race. Here in the experimental studios, a close-up is being taken of one of the members of the staff. Dentre os homens atraídos ao espiritualismo pelo testemunho de Arthur Conan Doyle estava Don Lud Bard, o pioneiro da televisão com a transmissão de áudio e imagens através do espaço. Em 1926, após assistir a uma sessão espírita, da qual ficara convencido de ter se comunicado com o espírito do finado Thomas Edison, Bard escreveu: "Eu tenho testemunhado alguns fenômenos muito estranhos e circunstâncias que deixam truques fora de questão. Estou convencido de que descobertas maiores e muito mais importantes ainda nos esperam ao longo das sombras dos caminhos desacreditados." The vision and sound are on. The station goes on the air. A mighty maze of mystic magic rays is all about us in the blue. And in sight and sound they trace living pictures out of space to bring a new wonder to you. A televisão a que assistimos agora incorpora décadas de investigações dentro do confuso fenômeno espírita. Forças invisíveis e relação entre a mente e a matéria. One by one they play their parts in this latest of the arts to bring new enchantment to you. Algumas das tecnologias que temos hoje concedidas, tais como ondas de rádio, tubos de televisão, protagonizaram todas as pesquisas psíquicas. Algumas das pessoas interessadas em isolar, detectar e medir a telepatia e as forças psíquicas foram também alguns dos pioneiros das novas maravilhas da tecnologia científica. As investigações sobre forças psíquicas e forças relativas de William Crookes os levaram ao radiômetro. E lembre-se que o coração da televisão é o tubo de raio catódico, oriundo do radiômetro, que fora patenteado em 1875. Temos câmeras sensíveis à luz que transformam essa luz em um tipo de vibração no éter e a projetam em outro lugar. E uma vez que o éter esteja lá, teremos um link com o trabalho que Oliver Lloyd estava realizando, ou alguma das raízes de seu interesse em como a mente operaria através da distância. Em alguns momentos de sua carreira, os empreendimentos da ciência e do espiritismo estavam ligados.
Num período entre guerras, a influência do espiritismo provocou um debate acirrado dentro da Igreja da Inglaterra. Em 1936, o arcebispo de Canterbury comissionou uma investigação quanto à habilidade dos médiuns em transmitir mensagens dos mortos. O laudo concluiu que é bem provável que a hipótese de tais comunicações sejam precedentes de espíritos desencarnados. É verdadeira. O laudo também rejeitou a necessidade de evidências científicas para provar que o fenômeno espírita fosse verdadeiro, dizendo: existem paralelos muito claros entre os milagrosos eventos registrados no Evangelho e o fenômeno atestado pelos espíritas. E devemos acrescentar que os milagres e a ressurreição em si não são suscetíveis a uma verificação científica. Apesar de a informação ter vazado para a imprensa espírita, o laudo só fora oficialmente publicado após 40 anos. Existem vários materiais parapsicológicos na Bíblia e muitas coisas na Bíblia podem ser melhor interpretadas se você estiver suscetíveis às inserções parapsicológicas. Certamente que as aparições na ressurreição são bem parecidas com as aparições de pessoas que são vistas pelos amigos após terem morrido. Isso não é a ressurreição em si, mas certamente mostra que, se estivermos suscetíveis às possibilidades parapsicológicas, poderemos ler a Bíblia de uma maneira bem diferente. Apesar da crença em fenômenos paranormais ser fundamental para a espiritualidade, muitos adeptos consideram que o aperfeiçoamento do espírito antes de sua partida da Terra seja tão importante quanto o contato após a morte. Bem, a maioria das pessoas, quando pensam em espiritismo, pensam em gente morta. E para minha esposa e eu é uma filosofia de vida. E isso é exatamente o que essa religião é. Uma filosofia de vida. A religião espírita é baseada em um conjunto de diretrizes estabelecidas pela médium Emma Hardy Brinton em 1871. Os espíritas escolhem qual dos princípios é mais importante para eles. Eu vivo minha vida baseada no quinto princípio, que é o da responsabilidade pessoal. Eu sou uma adulta. Agora eu sei o que está certo e o que está errado. E eu devo fazer o que é certo, visto que ninguém vai pagar pelos meus erros. Eu devo pagar por eles. E esta é a minha crença, o quinto princípio. Eu e minha esposa somos espíritas há mais de 90 anos e nunca obtivemos uma palavra da consciência psíquica e nós temos plena consciência do que é ser médium. O lado fenomenal do espiritismo não me interessa. O espiritismo é uma filosofia de vida. Os fenômenos não me interessam nem um pouco. Eu deveria estar no liceu. Este é o maior interesse da minha vida. O Liceu, uma escola espírita que funcionava aos domingos, fundada em 1863, teve um papel muito importante na sociedade e na educação, nas vidas dos pioneiros do espiritismo. Meu pai e minha mãe se conheceram no Liceu. Eu tenho fotografias de quando eu tinha 3 anos de idade e os acompanhava até o liceu, onde havia uma revelação na educação, e a educação era algo totalmente diferente do que é hoje. E nós fazíamos várias coisas. Nós marchávamos, fazíamos exercícios para o estômago. Nos anos de 1930, Albert e May Saxon se tornaram professores no liceu. Nós não tentamos fazer deles espíritos. Nós nunca tentamos fazer espíritos. Nós fazemos cidadãos de bem. Este era meu objetivo. E eu nunca tentei fazer crianças espíritas.
Eu só queria ver as crianças crescendo como pessoas, bons cidadãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a morte já não estava confinada apenas nos campos de batalha. Os cidadãos estavam sendo bombardeados em suas casas. A Igreja da Inglaterra falhara em confortar o novo medo e as aflições daquela nação, e a popularidade do espiritismo crescera outra vez. Enquanto as notícias de mortes crescentes abalavam as esperanças de muitas pessoas, os espíritas resolveram agir e lidar com o terror chocante das mortes prematuras. Durante e após a guerra, sentávamos em círculo em nossa sala, que nós o chamávamos de Círculo de Resgate. E isto era para ajuda aos pobres espíritos de pessoas que ainda não sabiam que tinham morrido. Eles são lançados com o impulso de uma catapulta para dentro do mundo espiritual, e isso faz com que eles não saibam onde estão. Em um segundo, estão em seus corpos físicos, em outro, já estão no mundo virtual. Eles ficam confusos. Uma vez que eles estejam em nosso círculo, nossos guias espirituais poderão ajudá-los e mostrar-lhes tudo para ter uma vida melhor do lado espiritual. Resgate por mediunidade, onde o médium afirma estar resgatando um espírito que é pego entre os dois mundos. Eu vejo isto mais como se eles estivessem resgatando a condição e não o espírito. É como um fenômeno fantasma, que a haste de alguém fica para trás. Se alguém morre violentamente, ele não leva a morte violenta para o outro mundo, para o mundo espiritual. É somente o corpo que morre violentamente e não o espírito. Então, o resgate é só para apagar a haste deste mundo. Então, a coisa toda espiritual é as pessoas virem aqui para retirar a negatividade deste mundo e se tornarem limpos outra vez. Qualquer coisa em que pessoas morrem em massa, qualquer um que procure médiuns por sofrimento, terá bons resultados. Porque a tristeza e o sofrimento em massa expandem a mente das pessoas, fazendo-as alcançar a janela onde todos estão. E é aí que os médiuns fazem um bom trabalho, porque é um final feliz quando alguém morre rápido. Em 1943, o navio de guerra HMS Barham foi atingido por torpedos. Naquela noite, Ellen Duncan, uma conhecida médium de materialização, formou uma sessão espírita, na qual, aparentemente, um dos tripulantes mortos enviou uma mensagem para a família, e a nota ainda incluía uma descrição pública sobre a perda de Barham. E Ellen Duncan fora mandada para a prisão sob o ato de prática de bruxaria de 1735 e sentenciada a cumprir 9 meses no presídio de Holloway. Foi uma coisa ridícula prenderem e manterem a Ellen presa por várias semanas antes mesmo de lhe permitirem um julgamento. E eles a acusaram sob o ridículo ato de bruxaria em 1735. É absolutamente patético que, na era de 1900 e alguma coisa, eles ainda aplicassem uma lei tão ultrapassada. Houve um clamor público, resultando que, em 1951, o ato de bruxaria fosse substituído pelo ato da prática de mediunidade fraudulenta, indicando que seria aceito a prática de médiuns verdadeiros, que produzissem evidências verdadeiras de contatos com os mortos. O mais elusivo e controverso de todos os fenômenos espíritas foi o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância supostamente produzida pelos médiuns de materialização que fornece aos espíritos uma forma mais tangível. Tal fenômeno foi originalmente registrado no século XIX, mas a suposta ocorrência somente se espalhou nos anos de 1940 e 1950. Este é um misterioso tipo de substância. Parece fluídico, parece líquido e até gases que saem dos orifícios corporais
e possivelmente da mente do médium em ação. Ou quem sabe, de espíritos desencarnados, e isso se transforma em todos os tipos de coisa e até mesmo formas humanas. Este é um grupo. Minha mãe está sentada no meio e meu pai está atrás, em pé. Minha esposa está sentada próxima à minha mãe. A mãe de Thomas Harrison, Minnie Harrison, foi uma das médiums de materialização mais renomadas do período pós-guerra. Don Mackenzie, um amigo espírita, tinha lembranças vívidas de certa sessão que acontecera aproximadamente 60 anos atrás. Em 6 de abril de 1946, nós testemunhamos esse ectoplasma, que saía de minha mãe, saía de sua boca e ia para o chão. E aquilo formou um círculo. E nós dizíamos, olha aquilo, olhe, é ectoplasma. E então aquilo começou a formar uma coluna de ectoplasma branca. E então podíamos ver que havia um rosto na parte de cima. Então, 2 mãos e 2 braços começaram a surgir dessa coluna, ou cilindro, e vinha em minha direção. Então, automaticamente eu estendi a minha mão e aconteceu que era Anne Dwight, que passara para o mundo espiritual em 1942. Ela segurou minhas mãos sobre a dela, que estava quente, e com esta mão ela colocou sobre a minha mão direita 4 flores de cravos. Juntando minhas mãos, ela disse, são para você. E eu fiquei sentado ali, acho que eu diria assustado. Quando eu vi algo assim, não há nada no mundo que pode provar que a vida não seja contínua. E esta é uma verdadeira convicção que carrego por toda a minha vida. Isso é algo do qual eu sempre me lembrarei. Esta é a foto do ectoplasma saindo pela boca de minha mãe. E este é o lugar onde ela se sentou na cadeira, atrás da cortina do gabinete, que nesse caso a cortina estava enrolada, o que permitiu uma boa luz fotográfica para uma boa fotografia. O grande assunto é o ectoplasma, que supostamente exala do médium e se forma. Existem centenas de pessoas que afirmam terem visto, por exemplo, em círculos horizontais, onde elas estariam uma simples reunião de fim de semana e elas formavam o ectoplasma e tudo mais, onde não se encontravam somente pessoas vivas, mas também os mortos. E mais uma vez, seu coração fica exposto a acreditar, porque as pessoas que testemunharam essas coisas são pessoas transparentemente honestas. Porém, testemunhos e provas fotográficas falharam constantemente em convencer os céticos ou em atender às exigências da ciência. Estudos psíquicos têm aumentado os tipos de evidências psíquicas fenomenais que podem existir mesmo longe da influência do médium ou da sessão espírita. O maior problema com o espiritismo é a condição da sessão espírita. Não são todos que querem vir ou estar lá. Nem todos concordam com o escuro. Se alguém quiser persuadir em provar as sessões, eles terão que produzir algo que possa ser visto fora das paredes das sessões escuras. E isto é crucial para persuadir uma audiência cética a entender o que está acontecendo. O outro grande sucesso na jornada de encontrar uma maneira objetiva de provar a comunicação com os mortos veio nos anos 50. Isso aconteceu fora de uma sessão espírita, mas aconteceu por acidente. Frederick Jurgenson era um produtor de filmes e documentários. Ele estava fazendo um filme em Bergson e ficou aborrecido quando descobriu que seus tapes foram invadidos por algumas vozes soltas. Ele achou que eram vozes captadas por transmissão direta de rádio, mas quando ele analisou as vozes cuidadosamente, ele notou que seu próprio nome era mencionado. Alguns de seus trabalhos foram submetidos a testes científicos e ficou provado que havia algo acontecendo por ali e que não poderia ser transmissão direta de rádio. Caso contrário, poderiam ser detectadas por meios científicos. A aparição de vozes misteriosas gravadas em tapes ficou então conhecida como fenômeno eletrônico de voz.
Centenas de pessoas trabalham hoje neste campo, não por causa da espiritualidade, mas porque estavam convencidos pelas evidências. Diferente do contato através do médium, este método eletrônico de tentar gravar vozes dos mortos fora das sessões espíritas parece ter sido levado ao escrutínio científico. Particularmente durante mais de 2 décadas ou pouco mais, talvez, temos investigado severamente. Investigamos a ciência, investigamos as evidências, investigamos os resultados produzidos sobre as condições que incluem dos princípios e argumentos, com a realidade desses fenômenos. Um dos argumentos seria o da transmissão direta de rádio, que estariam sendo coletadas e mal interpretadas. E a outra, fraude. Não é muito difícil de fazer experimentos onde você possa excluir ambos os argumentos, ou da transmissão direta de rádio e fraude. E são exatamente essas experiências que interessam, e existem muitas delas em evidência muito forte, e que certamente não foram inspecionadas por cientistas que estivessem realmente interessados nessa área. Até hoje, todo o trabalho de gravar vozes dos mortos falharam em convencer os céticos a acreditarem que suas gravações sejam provas de que os mortos possam se comunicar. As gravações já acontecem por mais de 70 anos e sempre parecem que estão prestes a um avanço na descoberta, se tornam promessas e promessas, e do outro lado, eu diria, temos os grandes pioneiros do rádio, etc. E você acha que eles próprios estivessem profundamente interessados em meios de comunicação, teriam projetado algo que eletronicamente pudesse dar provas concretas de que seja, porém, mais uma vez, essas promessas são promessas. Nenhum dos pioneiros da comunicação que morreram fizeram contatos prováveis, seja por meio eletrônico ou mediúnico. Mas desde aquelas primeiras batidas ouvidas em Hydesville, o fenômeno espírita tem expandido a ambição da ciência e o limite do conhecimento humano.